realizar uma análise de Big Data em auditoria governamental à luz dos tribunais de contas da região Centro-Oeste. Gostaria de iniciar me apresentando. Eu me chamo Suzane Duarte, sou graduanda em Ciências Contábeis e Atuariais pela Universidade de Brasília e fui orientada pelo docente Abimael de Jesus para a realização do artigo. Algumas palavras-chave utilizadas nesse artigo são controle institucional, ciência de dados, tribunais de contas, contabilidade e Big Data. Vos apresento também um sumário de como será conduzida essa apresentação, iniciando pela introdução e posteriormente pela metodologia, resultados e conclusão. Introdução. Em um contexto de análise dos ciclos governamentais como forma de perpetuação política, a transparência surge como uma figura fundamental, tendo em vista que ela é uma importante ferramenta na diminuição da assimetria informacional entre governantes e governados. Nesse cenário, papel relevante têm os tribunais de contas, pois são eles um dos responsáveis pela fiscalização contábil, financeira e orçamentária das informações prestadas por pessoas que administram os recursos públicos. Porém, dado o recorrente aumento de recursos públicos utilizados no setor público brasileiro, os tribunais de contas foram obrigados a modernizarem suas atividades com a utilização de novas ferramentas tecnológicas. Portanto, o objetivo desse trabalho é mapear as práticas de análise de dados contábeis e fiscais, utilizando técnicas de automação, tal qual o Big Data, por parte dos tribunais de contas das regiões Centro-Oeste. Os 6 tribunais, haja visto que foram incluídos o Tribunal de Contas da União, TCU, e o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, TCM-GO. Metodologia. Por meio de um levantamento bibliométrico, buscou-se, em um primeiro momento, identificar as principais contribuições da literatura contábil nas revistas dos respectivos tribunais de contas da região Centro-Oeste. Portanto, em uma amostra de 2000 e 2020, os indicadores bibliométricos utilizados abrangeram número de publicações, ano, temática, palavra-chave, metodologia empregada, número de autores, gênero. E com relação à forma de obtenção de dados, foram acessados os portais eletrônicos de cada um dos tribunais de contas analisados, e com base em um banco de palavra-chave, buscou-se publicações científicas, acórdãos ou notícias que se referissem aos esforços empreendidos pelos respectivos tribunais no que tange à modernização tecnológica de suas atividades. Dos resultados do levantamento bibliométrico efetuado, constatou-se a publicação de 60 artigos científicos em revistas dos tribunais de contas da região Centro-Oeste. Dentre esses, destaca-se o TCU, como detentor de mais publicações, tendo em vista que, de 2000 a 2020, foram identificados 39 publicações voltadas a temáticas de utilização de automoção e tecnologia nas auditorias efetuadas pela Corte Federal. No que tange os demais tribunais de contas, verificou-se uma homogeneidade na distribuição de publicações, visto que todos eles publicaram entre 3 e 6 artigos no período analisado. No que concerne aos outros indicadores analisados, ressalta-se a discrepância de gênero entre os autores dos artigos estudados. Verificou-se que cerca de 78% dos artigos contidos na amostra são de autoria masculina, ao passo que somente cerca de 22% têm participação feminina. Conclusão. Diante do mapeamento realizado, verificou-se uma discrepância no número de trabalhos. Com um recorte temporal de 2000 a 2020, foram identificados 60 trabalhos voltados à temática em questão. A distribuição temporal das publicações demonstra que há uma tendência de crescimento na discussão de utilização de novas ferramentas de análise de dados para os trabalhos das Cortes de Contas, inclusive com a utilização de ferramentas de Big Data. Além disso, destaca-se a relevância do TCU nas publicações analisadas, uma vez que eles detêm 65% do total de publicações.
Nesse sentido, esse trabalho pode contribuir para o desenvolvimento de novos trabalhos voltados ao tema de modernização tecnológica de auditoria e contabilidade. Além disso, as características do trabalho, como o número de autores, gêneros, metodologias e referências, também podem contribuir para o crescimento científico da temática. E como limitação do trabalho, destaca-se a pequena amostra analisada, de maneira que trabalhos futuros podem analisar outras revistas ou regiões do país. Muito obrigada!